nome é Fernanda Costa, eu sou graduada em enfermagem, com especialização em nefrologia, sou mestranda do programa de pós-graduação em enfermagem associado da Universidade do Estado do Pará e Universidade Federal do Amazonas. E eu trago aqui um tema: cuidado à pessoa com doença renal crônica, considerando a integralidade da assistência. Bem, a doença renal crônica, ela é a perda lenta, progressiva e irreversível da função renal. Ela afeta tanto a estrutura renal quanto a função renal. Ela decorre de diversas condições clínicas, é uma patologia de causa multifatorial, mas a hipertensão e diabetes são as principais causas de doença renal crônica. Segundo o Inquérito Brasileiro de 2016, que foi publicado em 2017, 41% dos pacientes que encontravam-se em terapia renal substitutiva eram diabéticos e provavelmente desenvolveram doença renal crônica em consequência dessa patologia. Ela é considerada um problema de saúde pública e é uma doença com repercussões globais na vida do indivíduo. E ela pode ser identificada em sua fase inicial com exames simples e de baixo custo. Identificando na fase inicial, é possível retardar a progressão dessa doença, bem como possibilitar a sua prevenção e a sua evolução. A epidemiologia da doença renal crônica. 70% dos pacientes portadores de doença renal crônica só recebem esse diagnóstico no estágio terminal, num estágio muito avançado da doença. O diagnóstico da doença renal crônica, ele costuma ser feito, na maioria dos pacientes, com quadro exacerbado, quando ele já se encontra em urgência dialítica. Já tem uma taxa de incidência de 193 pacientes por milhão da população e uma taxa de prevalência de 596 pacientes por milhão da população. Em 2011, haviam 91.314 pacientes portadores de doença renal crônica em estágio 5, realizando algum tipo de terapia renal substitutiva. Em 2016, esse número subiu para 122.825 pacientes por milhão da população. E esse número, ele representa um aumento de 31,5 mil pacientes portadores de doença renal crônica em estágio terminal, e um aumento anual médio de 6,3%. Então, é uma doença com uma repercussão grande, com uma epidemiologia considerada grave, e é um problema de saúde pública. A taxa de prevalência da doença renal crônica por milhão da população, ela está nesse quadro dividida por unidade de federação. Eu destaquei aqui o nosso estado do Pará, onde nós temos 3.120 pacientes com doença renal crônica em estágio terminal, e esse número equivale a uma taxa de prevalência por milhão da população de 377 pacientes. A doença renal crônica, ela é classificada em estágios. Então, através da taxa de filtração glomerular, que é um cálculo matemático simples, onde a gente considera a creatinina sérica, o peso do paciente, a idade. Com esses dados, nós conseguimos calcular a taxa de filtração glomerular, quanto os rins estão conseguindo filtrar. E esse estadiamento, ele se divide em 5 fases. No estágio 1, o paciente apresenta uma taxa de filtração glomerular maior ou igual a 90 ml por minuto. Ele é considerado um paciente dentro do grupo de risco para desenvolver a doença renal crônica. E ele não tem lesão renal nesse momento. No estágio 2, são pacientes que têm uma taxa de filtração glomerular que variam de 60 a 89 ml por minuto. Esse paciente apresenta uma lesão renal,
porém, ele tem a função renal normal. É aquele paciente que não tem sintomatologia e não tem alteração de ureia e creatinina. Ele tem uma lesão renal que ainda está muito silenciosa. No estágio 3, ele se divide em duas subcategorias. No 3A, eu tenho um paciente que está com uma taxa de filtração glomerular entre 45 e 59 ml por minuto. Eu tenho uma insuficiência renal instalada, porém ela é leve ou funcional. O paciente ele é assintomático, não tem nenhum sintoma clínico, ele está clinicamente estável, mas ele já tem uma diminuição dessa taxa de filtração glomerular. No estágio 3B, o paciente encontra-se com uma redução maior da taxa de filtração glomerular, que varia de 30 a 40 ml por minuto, e ele é considerado já uma insuficiência renal crônica no estágio moderado ou laboratorial. Nesse estágio, o paciente já começa a apresentar uma elevação dos níveis de ureia e creatinina, que estão tocados, ainda é uma elevação discreta, e o paciente permanece clinicamente estável. O estágio 4 da doença renal crônica são pacientes com uma taxa de filtração glomerular que varia de 15 a 29 ml por minuto. Uma insuficiência renal crônica já severa, com alterações clínicas. Eu já tenho nesse momento um paciente sintomático, porém essa taxa de filtração glomerular ela ainda consegue manter um mínimo de equilíbrio no organismo desse paciente. Ele já começa a ter algumas alterações, mas ele ainda consegue realizar as suas funções laborais, seu cotidiano. No estágio 5, eu tenho um paciente com uma taxa de filtração glomerular menor do que 15 ml por minuto. É um paciente altamente sintomático. Nesse momento, ele está desenvolvendo uma insuficiência renal terminal, com indicação de tratamento, de iniciar algum tratamento dialítico. O organismo dele não consegue mais manter o equilíbrio do meio interno. E quando chega nesse estágio, o paciente ele já apresenta dispneia, edema, diminuição da sua qualidade de vida, da sua capacidade funcional. É um paciente grave quando ele chega nesse estágio avançado. Bom, a doença renal crônica, ela apresenta muitos sinais e sintomas e ela afeta vários sistemas do organismo do paciente. No sistema neurológico, eu tenho um paciente letárgico, sonolento, que apresenta tremores, irritabilidade, soluço, cãibra, fraqueza muscular e já com déficit cognitivo. Nesse momento, ele apresenta também um pouco de desorientação. No sistema gastrointestinal, eu tenho um paciente anoréxico, com náuseas, vômitos frequentes, principalmente no horário da manhã. Um paciente que tem sintomas de gastrite, que pode apresentar hemorragias, diarreia e que tem um hábito urêmico, por conta do excesso de substâncias tóxicas no sangue desse paciente. No sistema cardiovascular ou pulmonar, eu tenho um paciente com uma hipertensão resistente ao tratamento, um paciente que já apresenta dispneia devido ao excesso de líquido que esse paciente já está retendo. O paciente apresenta tosse, arritmias cardíacas e edema. Metabólico e endócrino. Nesse sistema, eu tenho um paciente que vem apresentando uma perda de peso ponderal. Ele, laboratorialmente, ele apresenta uma acidose metabólica. Ele tem hiperuricemia, hipercalemia, um risco grande de fazer as arritmias e as paradas cardíacas. Galactorreia, é o paciente que apresenta diminuição da libido e até impotência. No sistema hematológico, eu tenho um paciente anêmico e predisposto a apresentar vários sangramentos. No sistema urinário, o paciente ele apresenta noctúria e oliguria. Algumas vezes até ele chega a ficar anúrico. Bem, os grupos de risco. Os pacientes que estão dentro do grupo de risco para desenvolver a doença renal crônica.
a gente tem um quadro aqui que divide em risco médio e risco alto para desenvolver essa patologia. Os pacientes com risco alto para desenvolver a doença renal crônica são pacientes com hipertensão, diabetes, obesidade, histórico familiar de doença renal crônica, paciente com pai ou algum parente próximo portador da doença renal crônica, e aqueles pacientes que fazem uso de muitas medicações que são consideradas nefrotóxicas, anti-inflamatórios, analgésicos, e os pacientes que estão no risco médio para desenvolver essa patologia. Pacientes idosos precisam ser monitorizados. Pacientes que apresentam infecções urinárias de repetição, que não têm um tratamento adequado. Portadores de doenças urológicas, as uropatias. Crianças menores de 5 anos precisam ser investigados quanto a apresentar alguma uropatia congênita. E as mulheres grávidas, que durante esse período podem desenvolver ou podem exacerbar algo que já estava latente, que pode ser desenvolvido nesse momento, durante a gravidez. E a principal estratégia de prevenção, ela acontece na atenção básica, no momento em que eu controlo os fatores de riscos modificáveis e faço um acompanhamento rigoroso dos pacientes que estão dentro desse grupo de risco. É necessário fazer uma avaliação anual de exames simples desse paciente, ureia, creatinina, urina rotina, potássio, e também fazer o cálculo da taxa de filtração glomerular dos pacientes que encontram-se no grupo de risco. O acolhimento dos pacientes do grupo de risco, principalmente hipertensos e diabéticos na atenção básica, ele precisa acontecer. Esse paciente precisa ser acolhido e os riscos precisam ser estratificados. O paciente que procura atenção básica, ele precisa ser definido se ele está no risco alto ou no risco médio para desenvolver essa patologia. E é importante que esses pacientes que encontram-se no grupo de risco recebam orientações quanto à administração de medicações que são nefrotóxicas, que podem agilizar, digamos, a progressão dessa patologia. Pacientes que têm um grupo de risco ou que já têm a taxa de filtração glomerular alterada, em caso de precisar fazer uso de antibiótico, esses antibióticos precisam ser ajustados de acordo com essa taxa de filtração glomerular, de acordo com a função renal desse paciente. E como é que se dá a evolução da doença renal crônica? Então, a doença renal crônica, ela parte de um grupo de risco. E ela vem desenvolvendo em estágios, ela é progressiva, ela é lenta, silenciosa, e ela evolui do estágio 1 ao 4. Quando chega no estágio 5, que é o estágio onde a doença renal ela é considerada terminal, nesse momento é que eu tenho um paciente sintomático, um paciente que está entrando num quadro de urgência, necessidade urgente de realizar um tratamento de substituição da função renal. As terapias renais substitutivas disponíveis são a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal. A hemodiálise, ela consiste em um tratamento de depuração sanguínea. Ela acontece através de um sistema extracorpóreo, que é a máquina de hemodiálise, onde o sangue circula, passa pelo capilar ou dialisador, e esse capilar, ele possui fibras ocas, por onde circula esse sangue, e ele é banhado por uma solução salina, que é uma mistura de duas soluções, ácida e básica, e água tratada. É uma mistura proporcional que banha essas fibras. E nesse momento ocorrem trocas através do mecanismo da difusão, ultrafiltração e da osmose. Ocorrem trocas dessa solução para o sangue e do sangue para essa solução, através dessa membrana semipermeável que tem dentro desse dialisador. Para que o paciente ele seja conectado a esse sistema, ele precisa de um acesso ao sistema vascular. E esse acesso, existem dois tipos de acesso. O catéter,
que ele pode ser de curta ou longa permanência, catéter duplo lumen, ou a fístula arteriovenosa. A fístula arteriovenosa, ela deveria ser o tratamento, o acesso de escolha para o tratamento, pois ela permite um fluxo de sangue muito melhor durante o tratamento e um risco muito baixo de infecção, porque ela independe de um corpo estranho. Ela é anastomose entre uma artéria e uma veia. Então, o principal objetivo da hemodiálise é remover o excesso de líquido e o excesso de substâncias tóxicas que estão circulando no sangue desse doente. Ureia, creatinina, potássio. E ela também regula o equilíbrio metabólico do paciente. Ela controla aquela acidose metabólica que o paciente já apresenta nesse estágio. E é uma das modalidades de terapia renal substitutiva mais utilizadas. Um dos motivos é porque eu consigo, com a hemodiálise, tirar o paciente do quadro de urgência de forma mais rápida. No momento que eu implanto o catéter duplo lumen de curta permanência nesse paciente, imediatamente eu consigo iniciar o tratamento dele e retirar ele desse quadro de urgência. Então, como a maioria dos pacientes, 70% deles, chegam até as urgências com esse quadro de urgência dialítica, a hemodiálise acaba sendo o tratamento de escolha nesse momento. Outra modalidade de terapia renal substitutiva é a diálise peritoneal. Ela acontece mais ou menos do mesmo funcionamento da hemodiálise, só que ela não utiliza o sistema extracorpóreo. Ela vai acontecer, a depuração sanguínea vai acontecer através do peritônio, uma camada vascularizada semipermeável que reveste a cavidade abdominal interna. E como é que funciona a diálise peritoneal? O paciente ele vai precisar de um catéter que vai ser implantado cirurgicamente em um bloco mesmo. É um catéter chamado de Tinkoff, um catéter, porém, ele permite uma certa flexibilidade para o paciente. É chamado de Tinkoff. Através desse catéter é conectado uma solução salina, e essa solução é infundida na cavidade peritoneal do paciente. Ela precisa permanecer lá por um tempo que varia entre 6 a 8 horas, que é o tempo de permanência do líquido na cavidade peritoneal. Nesse momento vão estar ocorrendo as trocas através do peritônio. Após esse tempo de 6 a 8 horas, esse líquido ele é drenado da cavidade abdominal do paciente. E quando ele é drenado, ele já está levando o excesso de líquido e a ureia, a creatinina, removendo as substâncias tóxicas que estavam em excesso no organismo desse paciente. Existem duas modalidades de diálise peritoneal. A diálise peritoneal ambulatorial contínua, ela é feita no domicílio do paciente e é manual mesmo, né? O paciente ele adapta nesse catéter um conector dessa bolsa, infunde esse líquido, aguarda esse tempo de permanência do líquido e após isso ele abre esse dispositivo e esse líquido ele é drenado numa outra bolsa vazia que está conectada nesse sistema. É um tratamento que permite liberdade, um pouco mais de liberdade para esse paciente. Ele afeta menos a rotina, o cotidiano dele. A prescrição é uma prescrição médica feita pelo nefrologista. O tempo de permanência se varia de 6 a 8 horas e qual o tipo de líquido, qual a concentração do líquido que vai ser infundida na cavidade peritoneal desse paciente. E outra modalidade da diálise peritoneal é a DPA, que é a diálise peritoneal automatizada. A diferença é que ela acontece através de uma máquina cicladora, que é a que vai controlar, conecta o catéter através dessa máquina, na mesma bolsa, na mesma solução que é infundida na outra modalidade, e a máquina ela vai controlar a infusão desse líquido, ela está programada pelo tempo de permanência, e quando encerra esse tempo de permanência,
ela controla o processo de drenagem desse líquido. Normalmente, a DPA é realizada à noite, durante o sono do paciente. Apenas 8% dos pacientes que precisam iniciar alguma terapia renal substitutiva realizam a diálise peritoneal. A maioria deles realizam hemodiálise mesmo. Um dos motivos é que a diálise peritoneal, ela precisa que o paciente realize esse tratamento em um cômodo no seu domicílio mesmo, mas tem que ser um cômodo adaptado. Tem algumas exigências, poeira, fungo, mofo, não pode existir nesse cômodo. O paciente ele é preparado para realizar esse tratamento. Ele recebe a visita de uma equipe multiprofissional, com médico, enfermeiro, psicólogo e assistente social. E eles vão avaliar a condição social desse paciente, a condição social dos cuidadores, quem vai manusear esse equipamento, quem vai auxiliar o paciente nesse tratamento. E eles recebem um treinamento de como proceder, de como fazer a asepsia correta. Apesar de ser um tratamento que garante liberdade ao paciente, isso acaba condicionando o paciente que faz diálise peritoneal a ter alguma condição social que permita que ele realmente possa realizar esse tratamento. E é um tratamento que depende muito do autocuidado do paciente. A hemodiálise também depende, mas a diálise peritoneal, ela conta muito com o autocuidado desse paciente. Outra modalidade de tratamento é o transplante renal. Não é considerado a cura, mas ele é considerado um tratamento definitivo, porque o paciente não precisa mais fazer a terapia renal substitutiva. E ele acontece através de um doador que vai doar um rim saudável para esse paciente portador da doença renal crônica. Esse doador, ele pode ser vivo ou pode ser doador cadáver. O doador vivo são pessoas, normalmente familiares, que após vários testes de compatibilidade imunológica apresentam esses testes satisfatórios, então esse procedimento pode ser realizado. E como qualquer outro transplante, o paciente que passa por um transplante renal, ele precisa manter um acompanhamento ambulatorial, precisa manter o uso de várias medicações, por isso ele não é considerado cura, e sim tratamento. E o doador cadáver são indivíduos falecidos que a família desse paciente concorde em fazer a doação desse órgão. Ele precisa de uma autorização da família desse paciente, e esse rim ele é retirado desse doador cadáver e implantado no paciente renal crônico. Esse paciente ele está numa fila que aguarda transplante renal. E ele tem, os exames dele estão sendo atualizados nesse banco de dados. No momento em que esse rim é retirado do doador cadáver, é feito o teste de compatibilidade e, se compatível com algum dos indivíduos que encontram-se nessa fila, eles serão acionados e então será procedido o transplante. A necessidade anual estimada de transplante de rim, nós precisaríamos de 12.365 transplantes de rim por ano. E nós temos, a nossa realidade é que apenas 5.929 transplantes de rim acontecem por ano. Então ainda temos uma fila muito grande. Ainda não é um tratamento que consegue atender a maioria dessa população com doença renal crônica. Bem, a assistência a esse paciente ela precisa ser integral e ela precisa perpassar por todos os níveis. Como mostra aqui a nossa pirâmide, a atenção básica, que são as unidades básicas de saúde, o tratamento desse paciente, a assistência, o cuidado a esse doente, ele inicia na atenção básica. Quando eu identifico o meu paciente com grupo de risco, estratifico esse grupo de risco, calculo a taxa de filtração glomerular e consigo fazer um diagnóstico precoce dessa doença.
Então, eu preciso, na atenção básica, enxergar o meu paciente hipertenso, o meu paciente diabético, não apenas como hipertenso diabético, mas como um paciente que está dentro do grupo de risco para desenvolver não apenas a doença renal crônica, como outras patologias. A atenção básica, ela precisa, quando necessário, referenciar o paciente para a atenção de média complexidade, que são as unidades de referência especializadas, as URI. E a URI, ela vai atender o paciente que encontra-se no estágio 3B, no estágio 4 e no estágio 5, quando ele ainda não faz hemodiálise. E essa assistência da média complexidade, ela consiste em detectar precocemente o momento em que o paciente precisa fazer hemodiálise, manter o controle laboratorial desse paciente para evitar que ele entre no estágio de urgência dialítica e fazer o cadastro dele para alta complexidade, no momento em que esse paciente não mais precisa apenas de uma atenção de média complexidade, ele precisa de uma tecnologia mais avançada. Então, é a média complexidade que encaminha para a alta complexidade, que são os serviços de nefrologia, as clínicas de hemodiálise, que são os serviços ambulatoriais, ou os serviços intra-hospitalares. E a assistência a esse paciente, quando ela perpassa por todos os níveis de atenção, eu tenho um paciente diagnosticado precocemente, tratado adequadamente, eu consigo reduzir os custos do Sistema Único de Saúde com esse paciente e, consequentemente, eu melhoro muito a qualidade de vida desse indivíduo. Quando eu consigo tratar esse paciente desde o início do fluxo desse atendimento. Existem evidências científicas, muitos trabalhos científicos que demonstram que controlar a hipertensão e o diabetes, ela consegue retardar muito a progressão dessa doença. Eu consigo fazer com que esse paciente inicie a terapia renal substitutiva muito depois, se eu acompanho ele desde o início. Então, eu trouxe aqui algumas atribuições dos 3 níveis de assistência. Na atenção básica, a principal atribuição é realizar ações de prevenção dos fatores de risco. O paciente renal crônico, ele precisa ter o seu calendário vacinal atualizado. Ele é um paciente que, quando ele chega no estágio avançado dessa patologia, ele vai estar exposto à soroconversão por hepatite B, hepatite C, HIV. Então, eu preciso manter o calendário vacinal, principalmente da hepatite B, atualizado desse paciente, porque eu diminuo essa exposição dele, eu diminuo o risco que ele enfrenta nessa exposição. Na atenção básica, é importante realizar a estratificação de risco. Eu preciso saber se esse paciente hipertenso, diabético, ele tem alguma história familiar de doença renal crônica. Eu preciso saber em que categoria de risco para desenvolver essa patologia ele se encontra. Eu preciso acompanhar esse paciente até o momento em que seja necessário encaminhar ele para a unidade de referência, através do sistema de contra-referência. E eu preciso capacitar ele para o autocuidado. Preciso estimular ele, orientar ele a fazer mudanças de hábito. Preciso conscientizar ele dos riscos que ele pode desenvolver essa patologia, dos riscos que ele apresenta para desenvolver a doença renal crônica. E no momento que o paciente ele é encaminhado para a média complexidade, ele não precisa ou não deve deixar de ter esse atendimento na atenção básica. Ele precisa continuar na atenção básica, realizando o seu tratamento, o seu acompanhamento para a sua doença de base. Então, ele faz o acompanhamento na atenção básica, mas ele é referenciado para a média complexidade. Lá na média complexidade, ele já vai ser atendido por um especialista, ele já está com a doença renal dele no estágio 3B ou 4, então ele já está sendo preparado para a possibilidade de iniciar uma terapia renal substitutiva. E a intenção da média complexidade deve ser retardar ao máximo esse momento. E como é que ele faz isso?
realizando ações que controlem a progressão dessa doença, pedindo exames, acompanhando as taxas de ureia, creatinina, potássio, fazendo o controle da sorologia do paciente. No momento em que eu controlo a sorologia, eu estou preparando esse paciente, eu estou adiantando os passos para a alta complexidade. Esse paciente ele chega na alta complexidade preparado, quando ele passa por esses passos na média complexidade. E é importante que a atenção média, de média complexidade, faça o diagnóstico precoce do momento em que ele precisa iniciar o tratamento. Eu não posso acompanhar esse paciente na média complexidade e deixar ele entrar num quadro de franca insuficiência renal, onde ele tem sintomas exacerbados e o risco de mortalidade aumenta muito. E quando eu já sei que esse paciente está sendo preparado para iniciar o tratamento, eu preciso providenciar o acesso vascular para ele iniciar ou hemodiálise ou a diálise peritoneal. Se for a hemodiálise, eu preciso encaminhar esse paciente para um vascular. Ele precisa ser providenciado a fístula arteriovenosa e ele é preparado para o início do tratamento. E a média complexidade também realiza o cadastro desse paciente para o setor responsável da Secretaria Municipal de Saúde, que regula as vagas de hemodiálise ambulatorial, de hemodiálise ou de diálise peritoneal, de diálise, que engloba a hemodiálise e a diálise peritoneal. Na alta complexidade, quando o paciente chega até a alta complexidade, é porque ele evoluiu com a necessidade de uma terapia renal substitutiva. Então, os profissionais que atendem ele na alta complexidade precisam fazer o acolhimento desse paciente, manter as orientações que já foram feitas na média e na baixa, na atenção básica, manter os estímulos de autocuidado, continuar capacitando esse paciente para o seu autocuidado, e discutir com o paciente qual a melhor modalidade de tratamento para ele. Os serviços de alta complexidade, eles precisam ofertar pelo menos uma modalidade de terapia renal substitutiva e realizar esse tratamento conforme a portaria, preconizado pela portaria. A equipe que atende esse paciente precisa orientar ele de que o elo dele com a atenção básica, com a unidade básica de saúde, precisa ser mantido. Ele precisa manter o controle da sua patologia de base, da sua doença de base, hipertensão, diabetes, que são a maioria dos casos. E o enfermeiro? Como é que o enfermeiro ele deve atuar nesses 3 níveis de assistência para prevenir que o paciente tenha progressão dessa doença ou mesmo que ele vá progredir, para preparar esse paciente? A assistência de enfermagem ao paciente renal crônico, ela inicia lá na atenção básica. No momento em que você recebe o paciente hipertenso diabético, consegue detectar ele como grupo de risco, estratifica o grupo de risco dele, acolhe esse paciente, realiza orientações de promoção, de prevenção da saúde e quando você consegue acompanhar ele e perceber a progressão dessa doença e encaminhar ele no momento certo, manejar esse paciente de forma adequada, encaminhando ele para a média complexidade quando ele necessitar. Então, essa detecção do grupo de risco, ela precisa ser precoce. E a detecção da doença instalada também. Eu melhoro substancialmente a qualidade de vida desse paciente quando eu consigo fazer um diagnóstico precoce. E o profissional, o enfermeiro, quando ele atende o paciente, ele precisa estar capacitado para o manejo clínico com esse paciente, em todos os níveis de assistência, considerando desde o seu acolhimento na atenção básica, até o seu atendimento na atenção terciária, até o seu acolhimento na clínica de diálise, ou até o momento em que ele vai atuar como um profissional próximo desse paciente, do tratamento desse paciente. Atividades de educação para a promoção da saúde são extremamente importantes e relevantes nesse momento. Elas são
atividades simples e que conseguem melhorar muito a qualidade de vida desse paciente. Orientações que capacitem o paciente para o seu autocuidado. Essas orientações, elas devem acontecer na atenção básica, enquanto o paciente é apenas grupo de risco, está dentro do grupo de risco para desenvolver essa patologia, tanto quanto ele está na atenção média, que a gente já está acompanhando um paciente que está progredindo para um quadro de doença renal crônica, quanto na atenção terciária, onde eu já tenho uma tecnologia mais avançada, eu já tenho um paciente doente convivendo com a cronicidade dessa doença, mas essas orientações, elas precisam permanecer também nesse momento. E o enfermeiro, quando ele atende o paciente, ele precisa considerar não apenas as dificuldades físicas que ele enfrenta, toda aquela sintomatologia, mas as dificuldades sociais que ele enfrenta com uma doença crônica, com o portador de uma doença crônica. As dificuldades emocionais, financeiras, respeitando suas crenças, respeitando seus valores, desde o momento em que eu atendo esse paciente no seu estágio inicial. Eu trago algumas considerações finais que são reflexões sobre a minha vivência na área, né? O que eu consigo perceber, o quanto o acompanhamento do paciente, o acompanhamento do grupo de risco desse paciente é importante. É uma ferramenta eficaz, uma ferramenta simples, que é realizada lá na atenção básica. E quanto ela repercute no meu paciente quando eu recebo ele lá na clínica de hemodiálise. Quanto essas orientações são importantes, são eficazes. O diagnóstico precoce do paciente doente renal crônico, ele precisa acontecer na atenção básica. Eu preciso que aquele número de 70% de pacientes que são diagnosticados no estágio 5, ele reduza. Quando eu diagnostico um paciente no seu estágio inicial, eu preparo ele para essa terapia. Por mais que ele vá iniciar, eu preparo ele. Dessa forma, eu consigo trabalhar com ele, com a sua família e melhorar a sua qualidade de vida. E o que eu percebo é que quando esse paciente ele é bem conduzido e passa por todos esses fluxos da atenção, ele consegue chegar até o momento de iniciar o seu tratamento de substituição da função renal de forma ambulatorial. Ele não evolui para a forma mais grave do quadro. Quando ele passa pelos fluxos da atenção básica, ele é referenciado para a média complexidade e posteriormente para uma atenção que precisa de uma tecnologia maior, que é uma atenção terciária, ele passa por esses fluxos, eu consigo perceber a participação da rede nesse paciente e eu não recebo ele na urgência, com o quadro de urgência dialítica. Então, a realização desse fluxo permite uma melhora da qualidade de vida desse paciente, permite que a porta de urgência não fique encharcada de pacientes em urgência dialítica. Eu consigo trabalhar, preparar esse paciente e ele inicia a terapia de forma ambulatorial. Eu consigo melhorar a qualidade de vida dele e consigo reduzir os custos desse paciente para o sistema de saúde. Muito obrigada. Eu trouxe algumas referências que eu utilizei para a aula. Muito obrigada. Eu espero que consiga ficar realmente uma reflexão dessa aula da importância do atendimento desse paciente em todos os níveis de assistência.